Iremos lutar até o fim do nosso mandato para que esse projeto, o projeto Bruno Grael, seja pautado e aprovado por essa casa e que a gente não tenha essa aberração, essa excrescência que é o passaporte sanitário aqui no território de Sergipe. E pedir à sociedade, lute conosco nessa luta, compartilhe essa audiência, compartilhe essas mensagens e é juntos, com a bênção de Deus, que a gente vai conseguir proteger a nossa gente e o nosso povo sergipano. Gostaria de agradecer a presença de todos os deputados mais uma vez, todos os servidores da casa, todos os convidados que vieram até aqui, todos que estão nos acompanhando também pela TV Alese, seja na televisão tradicional ou nas redes sociais. Gostaria de, nesse momento, convidar o senhor Lúcio Flávio, que vai palestrar pelo tempo de 30 minutos acerca dos aspectos legais do passaporte sanitário que já começa a ser instituído aqui em Sergipe e também no mundo. Trago para a discussão dessa casa um assunto que tem sido discutido nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores de diversos estados aí afora. Primeiro, há uma diferença muito grande entre ser contra a obrigatoriedade da vacina e ser contra a vacina, senhores deputados. Eu quero deixar muito claro, o nosso agrupamento jamais se posicionou contra a vacina. Dentre os que irão falar aqui na nossa palestra, muitos são, inclusive, para surpresa de vocês, são vacinados. Eu não sou vacinado, a minha esposa é vacinada. 5 dos expositores que estão aqui, dos 5, 3 são vacinados. Então, até mesmo quem é vacinado está se posicionando contra a obrigatoriedade. Não é contra a vacina. E a gente precisa despoluir esse debate. Não estar vacinado é muito diferente de estar infectado ou estar contaminado. O não vacinado não é um portador de doença, apesar de muita gente estar sendo tratado como tal. Eu ouvi um deputado desta casa, Rodrigo Valadares, dizer que não cumprimenta quem não está vacinado. Eu nunca vi tamanha descortesia, porque um não vacinado não é um contaminado. E a terceira, uma exposição acerca da garantia dos direitos e da defesa da saúde, pautando-se apenas na lei e na ciência, e não nos pitaqueiros de rede social, e não na política, não talvez nos jornalistas da Rede Globo, mas na ciência e na lei, sem segregação e sem seletividade. Todas as vacinas, elas ainda estão na fase experimental, que nós estamos identificando que muitas pessoas vêm a óbito, são sequeladas, perdem parte do seu corpo por trombose, enfim, por cardiopatias, e a colocação de pessoas como cidadão de segunda categoria, quando você separa os vacinados e não vacinados. Meu filho Bruno tinha 28 anos e no dia 14 de agosto deste ano, Bruno foi inoculado pela primeira dose da vacina AstraZeneca. E eis que, após o 8º dia, começou uma leve dor de cabeça, 9º dia, uma dor de cabeça muito forte. Os médicos fizeram exame de sangue no pronto-socorro e Bruno constou no exame que Bruno estava com PCR alto e estava com as plaquetas baixas. As dúvidas ficaram para talvez fosse Covid, o que deu negativo, e depois então Bruno foi sendo tratado para dengue. Ficou internado e após 36 horas Bruno teve um AVC hemorrágico, estando internado dentro do hospital. Foi um golpe muito duro na nossa família. E o hospital nos ofereceu um exame chamado antiheparina PF4, que foi encaminhado para a Espanha, e neste exame constatou que sim, que há nexo causal entre o óbito e a inoculação. Quem irá reparar a dor dessa família que a mãe fala: como passaremos o nosso Natal sem o Bruno? Qual é a indenização que vai pagar isso? Qual sentença judicial vai pagar isso? Essa mãe passar o seu Natal sem o seu filho, que estava saudável antes dessa inoculação experimental, que sequer pela ciência pode ser confirmada ainda como uma vacina. Ainda é um experimento que talvez em 2023 possa sim ser chamado de vacina ou não, e que os próprios fabricantes não aceitam se responsabilizar por ela. Eu quero concluir: em tempos de falsas virtudes, no pior estilo Cláudia Leite, a cantora que vomitava, que arrotava virtude, dizendo se preocupar com o Covid, olha ela aí, em São Paulo, no Carnatal e com o Dória. Essa é a preocupação daqueles que queriam nos impor medidas arbitrárias, e está aqui mostrando o que essa
toda essa narrativa, na verdade, se comprova em falsa virtude. Jamais poderia ter posicionamentos, ideias. Eu acho que sim. Você tem a sua, eu tenho a minha, eu respeito a minha, eu respeito a sua, você respeita a minha, mas jamais poderia se polemizar uma tragédia como foi esta pandemia para o mundo. Esse é um alerta, é uma demonstração de que nós precisamos parar para refletir. Quando eu digo assim, eu uso máscara e oriento as pessoas a usarem, porém não com exigência. Acho que toda imposição, ela não é favorável para o crescimento de ninguém. Mas devo dizer que esse passaporte sanitário não tem nenhuma razão de ser. Segundo, as pessoas que estão transmitindo o vírus estão todas vacinadas. Não devia nem se contaminar e nem transmitir. Se contaminam e transmitem. Estamos chovendo no molhado, enxugando gelo, exigir passaporte. Muito mais coerente o uso da máscara. Muito mais coerente, que já vem sendo usado largamente em várias partes do mundo. Brincadeira pensar em passaporte sanitário em um momento que as pessoas estão precisando de passaporte para comer, para trabalhar, para sobreviver, para viver. Agora ficar falando passaporte, quem vai, quem não vai, quem tomou, quem deixou de tomar. A máscara não protege, não é a exigência. Só entrar no lugar de máscara, ela está protegido quem está lá. A máscara não é para proteger o outro. Eu não tomei, estou com a máscara. Já protegei, pronto. Você não tomou vacina, vamos botar uma máscara de ferro em você. Você só tem um buraquinho de comer e de respirar. Pronto. Se a máscara protege, se a vacina é boa, protege 95%, 75%. Então chega a ser ridícula essa discussão quando eu vejo algumas falas por aí afora. Falaram que era para proteger as vidas, falaram que era em defesa da vida. E eu pergunto se foi em defesa da vida que milhões e milhões foram desviados dos recursos da Covid por governos e prefeituras aqui do Brasil. Eu pergunto, pastor Antônio, se foi por preocupação às vidas que o tratamento precoce foi proibido em território brasileiro. Os médicos se tornaram párias na sociedade, foram perseguidos, foram caluniados, sofreram preconceitos. Eu quero saber se foi por preocupação às vidas, que casos que não eram de Covid, mas a pessoa poderia estar com Covid, foram colocados como Covid. A gente sabe que a cada novo caso aumentava o repasse do governo federal para prefeituras e governos corruptos. E eu quero saber se também é em preocupação da vida que a vacina começa a se tornar obrigatória e a gente começa a criar um cidadão segunda classe. Eu quero dizer que a preocupação não é e nem nunca foi vida. A preocupação é grana, sempre foi grana para grandes laboratórios, grana para políticos corruptos. E agora a gente vê que você não podia abrir sua igreja para orar, o seu filho não podia ir para a escola para ter o seu convívio social, e as crianças ficaram trancadas dentro de casa, sofrendo depressão, sofrendo ansiedade, criando síndrome de pânico em diversas crianças e jovens. O nosso poder de compra diminuiu drasticamente em todo o mundo, e o presidente avisava: vocês querem fechar agora, mas amanhã vai dar problema. E diziam: não, fecha tudo, a economia a gente vê depois. E quando depois chega, aquele que avisava, que alertava, nós que estávamos aqui em período de pandemia, querendo a abertura do comércio, a abertura das igrejas, éramos taxados de negacionistas, de loucos, e hoje a gente vê o que está acontecendo. Nós iremos lutar até o fim do nosso mandato para que esse projeto, o projeto Bruno Grael, seja pautado e aprovado por essa casa, e que a gente não tenha essa aberração, essa excrescência que é o passaporte sanitário aqui no território de Sergipe. Quero agradecer a Deus e a todos vocês que estiveram aqui hoje e pedir à sociedade: lute conosco nessa luta, compartilhe essa audiência, compartilhe essas mensagens, e é juntos, com a bênção de Deus, que a gente vai conseguir proteger a nossa gente e o nosso povo sergipano. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês.